Boa noite a todos. Obrigada pela presença. É um prazer para a academia recebê-los e receber Lúcia e Vera, né? Vou falar assim, num encontro que eu fiquei sabendo agora que nunca tinha acontecido, né? E já vou agradecer de uma vez a Lisley, a professora Lisley, que está na plateia, que foi, na verdade, a grande mentora desse convite, dessa sugestão desse convite que elas aceitaram. Gratidão pelo aceite, né, pela acolhida. Esse projeto que a gente intitula Casa da Palavra, aqui na Academia Mineira de Letras, é um projeto que propõe a interseção da literatura com outras áreas, vamos dizer, uma conversa ampliada, né, da literatura. É um projeto da Lei de Incentivo Rouanet, patrocinado pelo Instituto Unimed, BH, pelos cooperados. Eu gosto isso é importante falar, porque eu acho que é um sinal de que pessoas acreditam na cultura e têm condição de apoiar. O copatrocínio é da CBMM. Hoje, a proposta é uma performance, né? O corpo dos escritores. Eu vou apresentar, então, a Lúcia Castelo Branco, professora titular em Estudos Literários pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, onde leciona desde 1984. Possui pós-doutorado em Literatura Comparada pela Universidade Nova de Lisboa, em 1992, e pela Universidade da Califórnia, em 2001. Pós-doutorado em Teorias Psicanalíticas pela UERJ, em 2008, e estágio sênior na Emory University, em 2014. Pesquisadora 1C do CNPq desde 1991, escritora de diversos livros e ensaios, além de romances, novelas, livros de literatura infanto-juvenil, diretora de documentários sobre Manuel de Barros e Maria Gabriela Lianson, vai me corrigir, psicanalista e coordenadora do LIPSI, Núcleo de Pesquisas em Literatura e Psicanálise da FALE, UFMG, docente da Diretoria de Ação de Cultura da UFMG, responsável pelo convênio entre a UFMG e o CORN, com criação no Brasil da primeira casa-refúgio de escritores em risco. Maravilhoso isso, né? Vera Lúcia Casanova, o nome das duas se confundem, né? Esse Lúcia aí, é professora de literatura na UFMG, ensaísta, escritora, contista, autora dos livros Canto Zero, Horizontes de Passagem, Campos Seriais, Sombra e Luz, dona de uma escrita refinada, considerada uma das melhores poetas mineiras da atualidade. Oi? Virou mineira. Virou mineira daqui. Vive em Belo Horizonte, também é pesquisadora de poéticas contemporâneas, artes visuais, com artigos sobre o tema publicado em diversas revistas brasileiras e internacionais. Então, sem mais, agradecendo novamente ao público, a Lisley e essas duas queridas, deixo vocês. Bom, gente, boa noite. Obrigada pela presença. Estamos concorrendo com Paul McCartney e a sala está cheia. Obrigada, Inês, por essa apresentação, por esse convite, a Lisley pela indicação de nos colocar em dupla aqui. Eu e Vera, a gente é amiga há pelo menos 30 anos. Trabalhamos dentro da mesma universidade, sempre juntas. Duas de nossas filhas, uma minha e outra dela, cresceram juntas, né? Até uma certa idade, mas a gente nunca tinha estado numa mesa juntas, então, a não ser em defesa de tese, essas coisas, né? Então, quando a Inês veio com essa proposta para nós,
a gente começou a conversar por WhatsApp e eu pensei assim, a Vera gosta muito de performance, então eu ia falar assim, vamos fazer uma performance. Quando eu ia escrever, vamos fazer uma performance, ela escreveu, vamos fazer uma performance. Eu falei, Vera, que ótimo. Só que a gente fez uma performance à distância e dentro de uma perspectiva que eu tenho chamado, a partir de uma poeta muito querida, que é a Sinara de Araújo, de performance invisível. A Sinara inventou esse negócio de performance invisível, eu peguei no ar e tenho tentado levar adiante. O jeito como ela inventou, eu gosto de contar porque é interessante. Ela tinha 2 namorados numa certa época, eles eram muito diferentes. Ela resolveu terminar com os 2 e ela ensaiou um texto para falar para cada um deles o mesmo texto e falou o mesmo texto para os 2, que eram muito diferentes, e os 2 reagiram exatamente da mesma maneira. Não sei bem o que ela quis provar com isso, mas ela provou alguma coisa. Talvez que os homens sejam todos iguais, mas não precisa ter tanto trabalho. Bom, mas ela criou essa coisa da performance visível e um pouco assim, no rastro da Sinara, que tem feito umas coisas assim, a Vera é da performance, vocês vão ver, eu como exatamente não sou, então entrei nessa e nós combinamos assim, que eu vou ser o corpo ausente, ela vai ser o corpo presente, eu vou falar da teoria do corpo, ela vai ser o corpo em prática. Então vai ser assim. Eu espero que vocês se divirtam, a gente se divertiu, né, fazendo isso. Nesse momento, a gente se retira um pouco, vai para perto de vocês, e depois a gente retorna, e depois abre para as discussões. Tá bom? O corpo dos escritores, Marguerite Duras. O corpo dos escritores participa de seus escritos. Os escritores provocam sexualidade a seu respeito, como os príncipes e os poderosos. Os homens é como se tivessem ido para a cama com nossa cabeça, penetrado nossa cabeça juntamente com nosso corpo. Quanto a mim, não há exceção. Com os amantes que não eram intelectuais, essa espécie de fascínio também contava. Para um operário, a mulher que escreve livros é o que ele jamais terá. É o que acontece em qualquer lugar do mundo, para todos os escritores, homens e mulheres misturados. Eles são objetos sexuais por excelência. Ainda muito jovem, aconteceu-me sentir atração por homens mais velhos pelo fato de serem escritores. Jamais fui capaz de conhecer a sexualidade sem a inteligência ou a inteligência sem uma espécie de ausência de si mesmo. Muitos intelectuais são amantes desajeitados, tímidos e amedrontados, distraídos. Para mim, tanto faz, a partir do momento que, longe de mim, eram escritores igualmente distraídos de seus próprios corpos. Já notei que os escritores que fazem amor maravilhosamente são muito menos grandes escritores que os que não fazem amor tão bem, que têm medo. O talento, o gênio, chamam um estupro, chamam-no como chamam a morte. Os falsos escritores não têm esse tipo de problema. São sadios e podemos ir para a cama com eles com absoluta segurança. Nos casais de escritores, quando a mulher se refere ao ofício dos 2, diz: meu marido é escritor. O marido diz: minha mulher também escreve. Os filhos dizem: papai escreve livros, mamãe também, de vez em quando. Agora com vocês, Vera Casanova. Aos 73 anos de idade, eu ainda me apresento e estou sempre presente no que eu posso. Libriana. Tenho 2 cachorros, 2 filhas e um monte de coisas a dizer ainda. Me falaram assim, não, você tem que ler uns poemas. Vou ler os poemas agora. Olha só, se eu tivesse que ler os poemas todos da minha vida, seria cansável, né? Eu comecei com Canto Zero, das Mulheres Emergentes, 1900 e alguma coisa, um Q e um K, que o Paulinho Assunção
o marido dela fez comigo. Horizonte de Passagem, no aniversário de BH, em 150 anos. Desertos, que eu fiz com Afonso Klein, que foi em CD. Corpos Seriais, que eu fiz com Marcelo Kreiser. Textos Impuros, Lúcia Rosas, também, que eu fiz com Marcelo Kreiser. Mistura Fina, contos, que não sei porque foi parar lá no Jabuti. Restos, Rastros, e um dos últimos, que foi Poemas da Página e da Tela. Eu vou ler só algumas coisas que eu acho que valia interessante para ver, de certa forma, essa presença de algum tempo. Esse Canto Zero, que foi a primeira manifestação editorial, foi na coleção Almanac de Minas, Mulheres Emergentes, da Tânia Diniz. E tem o prefácio, sabe de quem? Da Lúcia. Corajosa. Qual era o ano? Deixa eu ver aqui que ano é, que eu já nem me lembro. 1997. 20 anos, né? Então, eu separei um que diz o seguinte, isso é naquela época, né? Engraçado como é que as coisas mudam. O caos do tempo. O jogo do tempo é jogado diante da morte. O caos, o tempo éter, e não há construção possível. Só resta o impossível e sua lógica imprevisível e imponderável do acaso. Isso eu escrevia em 1997. O sujeito. O sujeito e o objeto elididos, fragmentados pelo olho do outro. Não sei do destino ou da história. Fatalismo é coisa inexistente. Fixo um instante, desesperadamente à procura do acaso, o caso dos sentidos, o caso dos signos. A experiência do escrever suscita o desejo do ler. Vice-versa da linguagem, atravessar o signo, atravessar o sol e a rua, sentido, direção. Apontamento dos dedos, rosto, perfil, caracol enrolado no oco. Esse já estava pensando aí alguma coisa. No Desertos. De que ano no deserto? Eu fiz um poema para o Ferreira Goulart. Não cabe no poema a metralha que mata irmãos. Não cabe no poema o desamor dos homens. Não cabe no poema a fome de todos os dias. Não cabe no poema o poeta vazio. Não cabe no poema a alienação. Não cabe no poema o terror. Não cabe no poema o rio poluído, a árvore cortada. Não cabe no poema a terra engolida pelos desastres. Cabe no poema a voz do poeta sangrando. Cabe no poema a escritura dos desastres. E cabe no poema o desgaste do corpo. Esse vinha com um disquinho, tá vendo? Não há mais arte poética possível. Cada poeta sabe do seu verso, sem determinações cansativas e vazias. Não mais Bilac ou Verlaine. Quebro o verso na enumeração autoral. O ritmo é o da respiração, da emoção intensificada. Pela língua que se exprime e se espreme no verso. Ideograma ocidental. Se prefiro o par ou se o ímpar, cuido dele, o verso. Amigo das sempre horas vadias. O ritmo é também imagem, e tudo se refaz na singularidade de uma língua que toca e mexe, goza e faz gozar. Sons, sentidos, curvas e retas. Tocam as teclas ou o lápis mal apontado. O verso rasga o espaço vazio da bidimensão e se diz escultura. Vertigens se expandem, o poeta pinta quadro, desenha no papel a palavra constelação. Esse eu fiz no aniversário, estava falando para vocês, né? No aniversário de Belo Horizonte, numa coleção que o Marcelo Dolabella coordenou. Organizou. Horizonte do Menino. Rasga com o dente o saco de cola. Rasga, rasga e rasga. Trebucha, estrebucha excitação e ódio. Rasga com a unha o corpo do outro passante. Passageiro da agonia da cidade, alterosamente decaída na calçada,
rasga com o corpo a rua Guajajaras, um morto na esquina. Enfim. Desse Corpos Seriais, foi uma experiência que eu fiz com o Kreiser, entre outras, né? Eu estou fazendo a outra, Lúcia Rosas. A outra? A Lúcia Rosas 2. Esse não, esse é Corpos Seriais. Uhum. Que ele faz as imagens e eu o texto. Eu dou os textos e ele faz as imagens. Corpo incorpora, corta, mas afaga. Teu corpo nu, retilianamente, me adentra. Somos o múltiplo, o som do teu corpo, raios e trovões das vozes do teu corpo, calor do teu rabo, meu corpo. No meu sótão, no meu porão, os bichos habitam. Mas só o cupim tempo traça seu destino de cupim, processando o seu eterno devorar da memória. Agora eu vou fazer uma pausa aqui da Vera Casanova e vou ler, porque ela não leu nada do poético dela, só do teórico, a Lúcia. Do livro Preces para a amiga submersa. A voz no coração do rio. Antes de encontrar aquela voz no coração de um vestido, havia o rio. E antes, ainda, havia o marinheiro e sua cama suspensa por cordas, como um navio fantasma, vagando muito além do rio, muito além do mar. Mas o mar estava ali, dentro do rio, além do mar. Amar, pensei, quando vi, sobre a cama suspensa como um navio fantasma, a farda sem corpo de um marinheiro. E além do mar, na outra sala do amar, havia os vestidos sem corpo de mulher. Pendiam sobre um chão de sal grosso como uma luminária sem lustre e sem brilho indevido. Os vestidos exibiam em seu corpo as carrancas do São Francisco e à esquerda do peito um discreto coração. É música, disse uma das mulheres que passeava entre os vestidos. Abracei um deles, pus-me a escutar. Era um texto de Carlos na voz de Maria, um texto do Rio. E depois a canção saiu do texto e cantou o velho Chico. Fechei os olhos. Um fotógrafo indiscreto aproveitou-se do meu silêncio e da minha comoção. Não o interrompi, porque havia, no silêncio e na comoção que eram meus, alguma coisa que talvez merecesse tornar-se do outro, porque não era minha. Então pensei que essa coisa que não era minha era amar. A partir de ontem, naquele passeio na exposição de Ronaldo, amar seria o nome oculto do mar. Essa mar que não me pertencia, mas que guardava em seu secreto coração de rio a voz de Maria sobre a voz de Carlos no olhar de Ronaldo. Esse três que sempre amei, que para sempre amaria. E o rio, e o sal, e a areia, e o val, e a voz na solidão da ria. Obrigada. É isso, vamos para o debate, para o papo. Ela vai só repetir O quê? o corpo dos escritores. Ah, perfeito. O corpo dos escritores, Marguerite Duras. O corpo dos escritores participa de seus escritos. Os escritores provocam sexualidade a seu respeito, como os príncipes e os poderosos. Os homens é como se tivessem ido para a cama com nossa cabeça, penetrado nossa cabeça juntamente com nosso corpo. Quanto a mim, não há exceção.
Com os amantes que não eram intelectuais, essa espécie de fascínio também contava. Para um operário, a mulher que escreve livros é o que ele jamais terá. É o que acontece em qualquer lugar do mundo, para todos os escritores, homens e mulheres misturados. Eles são objetos sexuais por excelência. Ainda muito jovem, aconteceu-me sentir atração por homens mais velhos pelo fato de serem escritores. Jamais fui capaz de conhecer a sexualidade sem a inteligência ou a inteligência sem uma espécie de ausência de si mesmo. Muitos intelectuais são amantes desajeitados, tímidos e amedrontados, distraídos. Para mim, tanto faz, a partir do momento que, longe de mim, eram escritores igualmente distraídos de seus próprios corpos. Já notei que os escritores que fazem amor maravilhosamente são muito menos grandes escritores que os que não fazem amor tão bem, que têm medo. O talento, o gênio, chamam-o estupro, chamam-no como chamam a morte. Os falsos escritores não têm esse tipo de problema. São sadios e podemos ir para a cama com eles com absoluta segurança. Nos casais de escritores, quando a mulher se refere ao ofício dos dois, diz: meu marido é escritor. O marido diz: minha mulher também escreve. Os filhos dizem: papai escreve livros, mamãe também, de vez em quando. Parabéns ao rapaz ali que fez o PowerPoint. Com Bart e Lacão olhando assim, de esguelho. Então tá aberto, né, gente? É isso. Tantos corpos, caralho. Se é silêncio, a gente encerra. Aí. Boa noite a todos. Vera, eu queria saber, assim, quando você assiste o vídeo, quando você se vê no vídeo, o que você acha do trabalho, o que você sente quando você se vê, e o que você gostaria de ter de retorno de quem te assiste, do olhar que te vê? Não espero nada. Não espero nada porque eu não espero nada. Ou seja, é óbvio, ululante, né? É difícil para quem está sendo filmado, é isso que nós temos, no final nós rimos à vontade por isso, porque eu nunca esperei na minha vida que fizesse alguma coisa com relação a isso. Então, é uma, vamos dizer assim, é um fracasso e é uma frustração ao mesmo tempo, mas que não se realizam como tal, entendeu? É isso, quer dizer, o olho do leitor, o olho do espectador está sempre abrindo os sentidos para ele, mas para mim já não, está taxado ali, a imagem para mim já diz tudo, tá? Vera e Lúcia. Então, como eu fui aluna das duas, e tenho pelas duas muita admiração na área do ensino e também pelo que escrevem, não é? A sugestão foi, acho que, plenamente atendida para mim, porque eu queria ver vocês duas falando e, de alguma forma, se espelhando, né? Diferentemente, mas de uma forma... Foi muito especial, Vera, você ler o poema da Lúcia, né? Porque a Lúcia escapa um pouco da gente com piaba ensaboada, né? Então, aí foi bom que você trouxe o corpo dela, da escrita, né? E foi muito legal você falar. Agora, eu queria retomar a primeira pergunta ali, porque, como aluna, eu vi vocês em transe e em performance na sala de aula, né? Não necessariamente lendo o texto próprio, mas o alheio,
né? Então, eu queria que, de alguma forma, vocês pudessem falar um pouco sobre isso, sobre o ensino e como que migraram, ou sempre estiveram sim. nesse campo do poético, né? Falassem um pouco sobre isso, as duas, se possível. Obrigada. Pode falar? Bom, vou falar alguma coisa e passo Depois para a eu falo, Vera, tá. né? Eu, na verdade, era escritora antes de entrar para a Faculdade de Letras. Entrei para a Faculdade de Letras na esperança de que pudesse praticar mais literatura lá dentro. Como aluna, tive um pouco de tristeza em relação a isso, porque era impraticável na época que eu era aluna. Como professora, não. Eu mesma, eu acho que, e Vera, não é à toa que a gente está junto, né? Acho que a gente conseguiu criar um certo espaço para quem não só lê literatura, mas para quem produz literatura com os alunos, né? Nas teses, nas dissertações e nas práticas também, né? De sala de aula. Agora, com relação a isso, assim, vi vocês em transe, é verdade. Eu acho que é verdade, porque muitas vezes em aula eu me sentia assim, meio em transe. E eu brinco com os alunos, principalmente na hora que eles vão apresentar trabalho, que ficam muito tímidos, e eu falo assim, gente, vocês nunca aprenderam que aula expositiva, quem se expõe é o professor? Esse é o verdadeiro sentido da aula expositiva. Não é assim, eu vou fazer uma exposição de um assunto, né? Na verdade, tem alunos meus aqui agora, né, do turno da noite, que é a última disciplina que eu estou dando para a graduação, na Faculdade de Letras, porque estou me aposentando, mas vou continuar como colaboradora da pós, como a Vera, que sabem disso, né, que eu vou entrando em transe, assim, tal, de repente a aula acaba. É assim, eu acho que essa coisa do professor, é muito legal, nós duas temos trazido o Barthes, sem nem combinar, mas a gente sabe que a gente ama, porque ama o Roland Barthes, né? Mas o Barthes, eu não sou viúva dele. Eu também não sou viúva dele, até porque ele não morreu. E o Barthes fazia uma diferença bem interessante entre o escritor e o professor. Ele dizia assim, ele era os dois, né? O escritor, o professor, o escritor é aquele que não termina as suas frases. E eu acho que a gente conseguiu, talvez nós duas tenhamos conseguido isso, fazer aulas em que a gente não termina as frases, que então são aulas de escritor mais do que de professor, no sentido mais cabal, assim. Aqui está o meu programa, estou terminando, né? Eu já tive um curso, por exemplo, que eu terminei o curso com 2/3. 2/3 do curso eu não tinha mais o que dizer, porque eu dei tanta aula expositiva que eu falei, bom, a partir de agora, o primeiro curso que eu dei sobre Maria Gabriela Lençol, eu falei, a partir de agora eu não tenho mais nada para dizer para vocês. Eu vou vir aqui para vocês não acharem que eu estou enrolando e eu vou ficar sentada. E se vocês quiserem, vocês me perguntam. Se não quiserem perguntar diante da turma, vocês vêm e perguntam para mim. E se também não tiverem nada para perguntar, a gente encerra. Era um curso sexta-feira à noite. Foi um curso incrível. Mas ele, assim, com, sei lá, 1 mês e meio, ele tinha terminado nesse aspecto da aula expositiva. Eu não tinha mais o que dizer. Se eu fosse uma professora clássica, eu ia ficar enrolando. Mas eu não enrolei, não. Eu fiquei lá, de corpo presente, mas sem dizer nada. E os alunos vinham. E foi um curso genial, assim. Então, eu acho que isso é possível também, dentro da academia, né? Não sei. Eu tenho 56 anos. Quando eu penso nisso, eu digo, Vera, você está velha mesmo. 56 anos de sala de aula e muitas varizes, né? Porque não é possível, é em pé, sentada, em pé, sentada. Mas a minha ideia de aula sempre foi assim. Você diz alguma coisa, mas você tem que ouvir o aluno. Essa história de você só ficar na aula expositiva me cansa muito, sempre me cansou muito. Então, como eu sou também muito preguiçosa, eu faço metade da aula, a outra metade quem faz é o aluno. Ela não é, Priscila? E isso, para mim, tem sido rico demais, porque é aquela velha história do Guimarães Rosa. Mestre é aquele que, de repente, aprende. E eu tenho aprendido muito com meus alunos. Muito. Né, Gustavo? Até fazer haikai. Então, é isso, quer dizer, não tem muito o que falar. Quer dizer, você, nesses 50 e tantos anos de prática de sala de aula, o que, no final, foi ao poético, começa em sala de aula. A minha poesia, vamos dizer assim, meus poemas começam praticamente, tanto é que, muitas vezes, nesses anos todos que eu fiz, de sala de aula e de escritura,
muitas coisas ficam na ressonância, no som, sabe, de textos que a gente leu, de textos que a gente debateu, de textos que a gente aprendeu alguma coisa com os filósofos, enfim, com esses que falam e dizem até mais do que nós. Enfim, deixar para os alunos é importante, mas muito mais importante do que você pode imaginar, do que você falar em sala de aula, porque os sentidos, é como a Lúcia está mesmo falando, quer dizer, os sentidos eles vão se abrindo, e aí os alunos só vão captando, ou não, mas, sobretudo, captam muito bem, ao menos comigo. Começou e foi assim sempre. Obrigado. Eu queria saber aquela questão da palavra imprudente e o impudente, essa uma letra que difere as duas. Se alguma vez, assim, no ato de publicar, vocês já se sentiram, assim, de certa forma, se despindo, ou se desnudando, ou mostrando alguma coisa que é mais de corpo do que não só de pensamento? Olha, para mim, não. Assim, eu acho que a verdadeira nudez é na hora que você escreve. Uma vez que está escrito, a publicação já, sabe, ela é, assim, é do texto. Né? O Blanchot fala isso de uma maneira linda. Né? Ele diz assim, Blanchot foi um cara que viveu 96 anos, 40 anos isolado, tinha uma doença grave, então ele ficou afastado. Você ficar escondido em Paris é difícil. Né? Tinha gente que entrava para a revista Tel Quel para ver a cara do Blanchot, ninguém nunca tinha visto. Mas publicava. E aí ele escreve um texto, que é o Poder e a Glória, falando disso. Né? Por que, então, que se publica, já que eu estou desaparecido? Né? Que tem muito a ver com esse movimento que a gente fez aqui de desaparecer. Né? A gente não publica, tem gente que publica para aparecer no jornal, né? Que é outra coisa. Mas o texto ele faz uma exigência de publicação porque o texto ele vem do fora e ele pede para voltar ao fora. Então, esse já é um movimento, eu acho que o verdadeiro movimento é quando se escreve. Depois, o segundo, que é da publicação, já não pertence mais. Né? Ele também diz isso. Né? O escritor, quando escreve, ele é apartado. Depois que ele escreveu, ele é dispensado. Então, né, quando você olha para isso, isso já, já não te pertence mais. Né? O texto que sai da nossa mão não é mais nosso. Então, João Cabral falava isso. Né? Depois que sai, o verso saiu de mim, mas foi para algum lugar que eu não sei aonde. Realmente é isso. E essa coisa que você fala da prudência, você lembra do Barthes? Ela lembrou do Barthes? O Barthes, ele era medroso, né? Ele mesmo fala que a minha única paixão foi o medo, a né? paixão é o medo. Ele era muito medroso, mas ele se avorou e foi um sucesso, né? Tanto é que está aí, vivão até hoje. Né? Vivão. Está aqui agora. Feliz com a sua colocação, Lisle, e provocá-las, né, a respeito do ensino. Eu também fui aluno das duas, e quero falar no plural, para as duas, essa dimensão. Eu fiquei emocionado, Vera, com você falando. É impressionante isso que vocês trazem da dimensão do afeto para a Faculdade de Letras. É uma coisa... É incrível. É diferente. É incrível. E queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, essa relação de vocês com o ensino, já que vocês estão aposentando, né, sem fim de carreira, sem nesse caso. Né? Essa já aposentou, já voltou, né? Que já falasse alguma coisa dessa dimensão dos alunos, né, como foi esse aprendizado com eles, e abrir essa possibilidade para a fala, né, que é isso que é realmente incrível mesmo. Né, as coisas que a gente lida na faculdade são tão densos, os textos, né, são tão potentes. Né, poxa, é a coisa mais incrível, né, para a minha vida é a literatura, né, para vocês também, para a gente que lida com ela. E lidar com isso e abre tanto, né, mexe tanto com os alunos, e é tão bonito vocês deixarem eles, né, falar e deixar o texto falar e esses autores repercutirem, sobretudo Barthes, né, que coisa incrível que é o Roland Barthes. Né. Então, eu só queria ouvi-las um pouquinho e também para marcar minha presença aqui, enfim. Bacana você estar aí. Ele está dando um curso de base esse semestre, né, Gustavo? Pois é, a minha geração, cara, não tem jeito. A gente vive outro dia, há 2 anos, foi há 2 anos, né, que houve
um congresso internacional na USP, e foi um sucesso. Não pensei que o Barthes fosse tão vivo, né? Muito vivo, quer dizer, ele já está muito incorporado também, né? Viver com Barthes. O Viver livro com que Barthes, você organizou. que a gente fez numa época aí, já não me lembro nem quando. Enfim, e é exatamente isso, quer dizer, cada um pega um fio e desenvolve, quer dizer, de certa forma, o que eu fui aluna de uma professora na UERJ, hoje o UERJ, na época era o EG, no Rio de Janeiro, Dirce Cortes Riedel, e foi ela que me apresentou o Barthes. E ela me apresentou o Barthes em 1968, justamente com um texto que você acaba de indiretamente citar, que é Professores Intelectuais. Professores, leitores intelectuais. Em que exatamente se colocava essa grande virada, isso em 1968, essa grande virada que era a sala de aula. Quer dizer, as aulas expositivas, lindas, maravilhosas, conferências, mas nunca deixar de ouvir o outro, ou seja, o aluno. Então, esse ouvir o aluno é muito mais até do que ouvir, né, Lúcia? Você, como psicanalista, sabe disso, que é um escutar, exatamente, que é um escutar que nos faz exatamente, vamos dizer assim, sermos raptados pelos alunos, entendeu? É uma coisa muito, libidinal, é uma coisa tão afetuosa que passa pela libido da gente. E é por isso que os alunos gostam das nossas aulas, porque as coisas fluem, sabe? As coisas dançam, né? Vou dizer, beleza. É isso que eu tenho a dizer. Tá? Se você foi meu aluno, se você gostou de ser meu aluno, isso é ótimo. Você começou com quantos anos, Eu comecei com 17 anos a dar aula. Não, mas na universidade. Na universidade foi em 1979. E aí você tinha? Quantos anos eu tinha? Eu tinha uns 40, né? Por aí. Eu comecei a dar aula com 27 anos, Gustavo. Então, você pode imaginar o que era isso, na universidade. Então, isso existia, tá? Na minha época, gente. Era possível. Eu não tinha doutorado ainda, eu tinha mestrado, eu não sabia nada. Quer dizer, a gente sabe muito pouco, mas nessa época que eu comecei, eu saí da graduação, fiz um mestrado, voltei e virei professora. Então, eu tinha menor experiência. Eu tinha dado 2 anos de aula na prefeitura para adolescentes, assim, e comecei. Tinha muitos alunos quase da minha idade, outros mais velhos, e eu tinha que me impor de um jeito que eu nem sabia, né? Então, é quase também por um exercício mesmo de não saber, de fato, não é só o não saber, o suposto, sabe? Era um exercício que eu escutava, eu tinha que escutar e tal. Bom, minha primeira turma, eu tinha como alunos nada mais, nada menos que César Guimarães, a primeira turma, na graduação. Era César Guimarães e Luiz Alberto. Eram os 2 alunos, só para lembrar alguns, tá? Na primeira turma de graduação. E o César, então, eu tinha mestrado, estava fazendo doutorado, e o César vai direto, assim, graduação, mestrado, doutorado, e me escolhe como a primeira pessoa que eu orientei foi César Guimarães, de doutorado, que eu não podia assinar a orientação ainda. O César é quase da minha idade. Eu orientei o César, e eu não podia assinar, minha orientadora assinava, e quando eu tive 4 anos de idade. Então, foi assim, imagina o que é você ser professora do César Guimarães, entrando. Até hoje. O César falava aquelas coisas, um dia uma orientando a minha falou assim, Lúcia, vamos falar a verdade, você entende o que o César fala? Falei, mais ou menos, mais ou menos. O César é um cara, quem já foi aluno do César sabe que ele é absolutamente genial, que ele é um cara generoso, inteligentíssimo, mas ele era pior quando era aluno, porque ele achava que a gente entendia. Agora ele já aprendeu, ele é professor, né, há anos, ele já entendeu que a gente não entende, mas quando ele era aluno, ele achava que a gente entendia, ficava articulando o que ele escutou aqui com o que ele escutou ali. A gente falava assim, César, devagar, não dá. Então, eu tive esse batismo, assim, sabe? Então, sempre foi uma prática, talvez também por ser escritora, né? E você saber que também é do não saber que se escreve e tal. Sempre foi uma prática, assim. Depois, assim, Cláudia Renaud era minha aluna, entendeu? Aí começou a ser repetente. Gente que ia lá para assistir aula. Eu tenho uma turma de repetente, que eu brinco. Quantos anos, Cláudia? Uns 8 anos. Tinha gente que falou assim, tem 8 anos que eu faço curso com você. Qualquer curso. Eu posso mudar, o assunto pode ser... Bárbara, quantas vezes, Bárbara? Assim, então, era gente assim, brilhante. Então, eu sempre tive, Paula, uma prática de ter aluno em sala de aula que era aluno, assim, colega.
Não era aluno, sabe? Você fala assim, esse aqui eu vou alfabetizar. Não, era aluno colega. Então, e mesmo os que não eram colega, eram César Guimarães, entendeu? Assim, então, não tem jeito, assim. Ou você escuta o outro, ou não tem aula, né? Não tem aula, né? Não é não, Cláudia? Oi, boa noite, Vera, e boa noite, Lúcia. Eu fui aluna de vocês, lá na Federal, também no final dos anos 90. Né? Deixa eu só te contar uma coisa. Eu tinha uma amiga que já faleceu, que deu aula há muitos anos, e um dia ela encontrou com a Baby Consuelo, aqui em Belo Horizonte, e falou assim, estou te conhecendo, você foi minha aluna? A gente fica assim, sabe, depois de um tempo. Então, desculpa. Como é que é seu nome? Maria do Carmo. Carminha. Pois é, quero aproveitar duas expressões. O que ele falou de marcar aluno, né? O aluno joga um texto, e eu fiz com você, eu não sei exatamente que se mete em que ano, mas era no final do ano ela não sabe. 90 para 2000, eu me meti a fazer com ela uma disciplina que falava de psicanálise. Guimarães Rosa, olha que loucura, né? Quer dizer, você vai mergulhar lá, ela vai falar lá, eu vou falar, você deu um nó na cabeça da gente ali, que vou... Ainda bem, né? Foi. Esse negócio foi desamarrar um ano depois, que uma coisa mais difícil que era aquilo. Aí pegou um texto que eu também não me lembro mais, né? E foi vários textos de Guimarães, foi um não. Tudo relacionado com a psicanálise. E era um tal de sintoma para cá, sintoma para lá, que a gente não dava conta daquele negócio de sintoma, né? Não dava mesmo. Aluno ali. Eu queria falar com você, perguntar para você o seguinte, Lúcia. Quando vocês escolhem esses textos para os alunos, o que vocês pretendem, assim, exatamente ou não exatamente, provocar na gente? Depende, né? Esse aí eu não estou nem lembrando. Mas a gente sempre pretende alguma coisa, né? Por exemplo, há uns 2 anos eu pensei que eu ia me aposentar, 2 anos atrás, aí eu dei um curso que chamou, acho que Bárbara fez, Textos para Ler Antes de Morrer. Agora eu vou dar um textos para ler depois de morrer. Aqueles textos que todo mundo fala assim, eu li, ninguém leu. Sabe? Tem muito isso na universidade, né? Eu li, ninguém leu. E era só isso. Carminha, eu só queria, o que eu pretendia era só que aqueles textos fossem lidos. Então, sabe o que eu fazia? Eu li o texto em voz alta a aula inteira. Porque também sei que as pessoas vão dizer que leram e não leram. Então, lia, ia parando, recortava, lia, parando. Só escolher texto menor, pequeno, tamanho era importante. Lia, parava, lia, entendeu? Então, o que eu pretendia? Que as pessoas não dissessem mais que tinham lido coisas que elas não leram. Esses textos, vocês vão sair daqui e vocês leram. E leram porque eu li com vocês, eu tenho certeza que vocês leram esses textos. E li, sabe, discuti, li, discuti. Eu já escutei de uma aluna, que hoje é professora da Faculdade de Letras, e voraz, né, como a Juliana Gamboge, Lúcia, você é a única professora que eu tenho que ler em voz alta. Eu adoro esse negócio de ler em voz alta, por isso que eu botei. Então, eu leio, às vezes, um texto inteiro, assim, Roland Barthes, li assim, quase o livro inteiro, entendeu? Leio, porque a leitura em voz alta tem outra função, você recorta, você... Então, depende. Agora, o difícil... Tudo é difícil, né, gente? Tudo é difícil. Então, vou escolher o fácil? Não. Eu acho que, às vezes, o difícil é mais interessante. O que resta do difícil, sabe? E, às vezes, eu acho que é difícil, não é difícil, é mais fácil. Isso depende também do outro, né? Se escuta uma coisa, resta uma coisinha, assim, né? Eu tenho um aluno, que é o João, foi meu aluno, né? O João Rocha, foi meu aluno muitas vezes. Ele fez 3 bolsas de iniciação científica comigo, sobre Maria Gabriela Lençol, um mestrado sobre Maria Gabriela Lençol, um doutorado sobre a Maria Gabriela. Ele não está aqui hoje, né? O João veio da outra vez, E ele agora é professor da prefeitura, está trabalhando na prefeitura e tal. O João, que era meu aluno, que lia tudo que eu fazia, até todos os livros, tal, eu dei um curso sobre Blanchot, esse curso foi tão difícil que o João dormia. Então, era uma sala cheia, eu olhava para ele, igual o Jonas, estava dormindo. E eu nunca fiquei com raiva disso, eu entendi que devia dormir, entendeu? Aquilo ali era difícil, tem coisas que dá sono na gente. Então, ele dormia e falava, Lúcia, e voltava de carona comigo. Lúcia, eu dormi a aula inteira, isso é muito difícil, é muito difícil. De algum jeito, ele é professor, e ele, enfim.
Eu acho que é assim. Mas, sobretudo, os textos que eu escolho são textos que me tocam mesmo, assim. Não é pelo difícil abstrato, entendeu? É o difícil concreto. Ele é difícil, mas ele me afeta. E aí eu acho que vai afetar o aluno também. Exatamente. Eu também penso assim. No momento que me afeta, afeta o aluno. E são textos que muitas vezes você tem que passar por eles, não tem jeito. Mas a pergunta foi dirigida a você. Mas você também gosta do difícil. Ah lá, Ana. Bom, eu também fui aluna das duas. Quem está falando? Ana Alvarenga. Ei. E... Virou índia ainda não, minha filha? Oi? Ainda não virou índia, Já não? nasci. Acabou de defender tese para se calquinhar, não tinha nenhum índio lá. Não tinha índio, Bom, na verdade, eu estava com uma pergunta, acho que desde o início, aí a fala dela estimulou minha pergunta. Só que na sua resposta, você falou uma coisa que me deu vontade de falar uma coisa muito rápida. Eu, numa dessas disciplinas que eu repeti com você... Repetente. Eu também sou repetente. Eu estava em fazer disciplina, e aí eu tive um chamado de uma pessoa da família, que é dependente químico, e a mãe dele falou assim: "Ô, Ana, vem cá, porque o Rodrigo ele tem liberdade com você, ele está se cortando, está assim, não sei o quê." E aí eu cheguei na casa dele, a aula com você era às 2, e eu cheguei na casa dele, ele estava num colchão, que já não era mais branco, tinha agulha no corpo, agulha não sei o quê. Blá, blá. Eu falei: "Rodrigo, eu tenho que ir numa aula agora." E a aula era sobre o desastre. Lanchou. Que eu não entendia nada naquela época. Assim, eu não entendia nada, verdade. Eu falei: "Rodrigo, eu preciso ir nessa aula, eu acho que essa aula vai fazer bem para você, e vamos lá." Ele tomou um banho e foi. Ele ficou sentado, você nem deve ter visto isso, mas ele ficou sentado lá no final. Eu lá, assim, com um olho aqui, com um olho lá, né? E ele ficou escrevendo a sua aula inteira. Ele ficou escrevendo a sua aula inteira, eu observando ali o que você estava falando sobre desastre, não entendendo naquela época. E ele escreveu e saiu de lá com um texto gigante. E era um texto, não importa agora, mas assim, o que me impressionou foi isso, porque você falou assim: "Ah, não sei quem dormia." Eu pensei que um cara que estava para se suicidar chegou na sua aula sobre desastre. Sobre o desastre. E saiu ótimo. Bom, foi só porque você falou isso que eu me deu vontade de contar, porque eu nunca te falei isso. Agora, minha pergunta é meio oposta à sua, que você está falando da dificuldade e tal, e eu estou com uma pergunta que é exatamente o contrário. Como se consegue chegar na simplicidade a qual você chega? Eu estou falando para a Lúcia agora só porque... isso tem a ver com escrever, mas é uma coisa direcionada porque tem essa mistura de psicanálise, né? Corpo, sintoma, escrita, é tudo muito difícil. Ler Lacan é igual ler... Sei, é difícil demais. E eu não sou da área, eu defendi a tese, você estava na minha banca, assim, tentando ler um pouco das coisas para responder as perguntas que eu E fez tentei muito fazer. bem, né, Ana? E fez muito bem. Mas a pergunta é como chegar a essa simplicidade de tal forma que a gente lê um texto que é sobre coisas muito difíceis, que a gente mesmo... Quando o Chabril aqui falou assim: "Ah, vamos falar", ninguém queria falar. Eu falei assim: "Mas falar de corpo é difícil demais mesmo." Mas a pergunta é, como chegar a essa... Porque isso não tem a ver com erudição, não sei o quê. É uma simplicidade para conseguir falar das coisas que são tão difíceis. Não sei, te faço a mesma pergunta. Lacan não conseguiu. Pior que conseguiu. Pior que conseguiu, né? Se você ler alguns textos do Lacan, tipo Entrevista aos Norte-Americanos... Ah, bom, esses assim não. Eu digo os escritos, né? De uma clareza... Pois é, mas eu acho que isso tem a ver com a própria ética de um pensamento, que não dá para ficar... Não dá para ficar trocando em miúdos ou que não se troca em miúdos, entendeu? Ou elaboração, né? Como é que você vai falar do inconsciente, né, Bárbara? Assim, é isso que a Lençol fala sobre o corpo, né? É falar de um corpo em termos de... Ninguém sabe o que é um corpo. Então, a gente pode pensar, ninguém sabe o que é inconsciente, né? Falar de um corpo em termos de vísceras e humores é maledicência. Ou cegueira ou maledicência. Um corpo não se reduz a isso. Então,
a gente vai falando de uns jeitos, né? Eu acho que uma das coisas que talvez ajude, não a tornar simples, mas a tornar digerível, sei lá, é o poético, que não é simples, né? Que é complexo, mas que tem alguma coisa desse campo do afeto que atinge de uma maneira que você... Bom, eu não entendi tudo, deu um nó na minha cabeça, 2 anos depois eu fui entender alguma coisa, mas eu suportei aquilo até o fim, fiz trabalho final, fiz prova, né? E eu acho que o Lacan, muitos momentos em que o Lacan transmite mais assim, rigorosamente a psicanálise, é quando ele não é... Ele dizia que não era poeta, era poata, né? Não sou poeta o suficiente... mas é no momento em que ele toca esse grão poético, assim. E aí você suporta. Tanto é que você leu Lacan, você citou Lacan, você trabalhou com o texto de Lacan muito bem, e nem estava na linha literatura e psicanálise. Não é? Isso te atingiu de algum jeito aí, né? Acho que a questão é de elaborar, né? Como se elabora um pensamento. Se você capta isso, você lê e vai em frente. Pronto, gente. Ainda tem gente. Não posso deixar de agradecer, né? Lúcia Vera e Vera Lúcia. Casa Nova e Castelo Branco. Sim. Eu sou eterna repetente das duas. Né? Das duas e pretendo ela é uma continuar. repetente. Eu sou eterna. Pretendo repetir mais, estou dando um tempo na repetência porque eu estou escrevendo. Mas assim, isso que vocês falaram a respeito do corpo a escrever, né, assim, é muito lindo, e eu acho que é isso que causa os alunos também, nessa mão que tatua o texto, a voz, né, que sonoriza a palavra, né, esse corpo presente na escrita, que vocês, né, isso que vocês fazem, que eu não sei nem se é aula, né, eu acho que é isso que afeta, né, assim, talvez qual é o sentido da escolha dos textos. Tem a gente percebe que tem essa importância da afetação, né, assim, não dá para sair sem afeto, das aulas, né. E eu acho que foi uma pequena amostra que a gente teve aqui hoje, né, assim, e quem não conhece, é por aí que a gente, né, que a gente repete. A gente fez um curso uma vez que tinha um monte de oficinas. Não sei se você estava nesse curso, Ana, mas a Cláudia estava, a Bárbara estava. Então, em vez de os alunos, alguns seminários foram assim. O da Bárbara, ela deu uma oficina de nó, ela faz colares maravilhosos. Então, ela deu uma oficina de nós lacanianos, para a turma. Então, todo mundo lá ficou fazendo nó. Olha lá, os colares dela. A Cláudia, eu pedi para a Cláudia fazer uma apresentação. A Cláudia é uma professora, além de ser uma artista, né? Mas a Cláudia não fala. Ela diz, não falo, eu não falo. Então, ela foi fazer uma apresentação. Eu cheguei dentro de sala de aula, a Cláudia Renaud tinha trazido, você lembra, né, Bárbara? Ela tinha trazido um carro. Este carro tinha trazido um daqueles troncos enormes com que ela trabalha. E ela tinha feito, durante horas antes da aula começar, uma instalação na minha sala de aula, de um trabalho dela. A gente chegou, viu aquele trabalho instalado, maravilhoso, acabou. Repetindo nossas aulas na Guinhar, né, Cláudia? Então, assim, isso é impressionante, você nunca mais esquece, não é? Obrigada, mas quem me levou foi Vera para letras, né? Vera me aparece na Guinhar e eu fiquei perplexa. Primeiro com a figura, eu levei um susto, primeiro dia de aula, uma mulher grande na sala, de cabelo quase raspado, acho que era raspado, Vera, sim, né? E o sandália franciscana e um saião. E eu cheguei atrasada, sábado de manhã cedo, era um pós-graduação, né, Vera? Ela para a aula e fala assim, bom dia, como você se chama? Quase desmaiei, né? Ela tem que falar o nome. Aí ela morre. Mas aí eu fiquei completamente fascinada com essa figura e fui para lá. Onde Vera ia, eu ia atrás também. Aí eu descobri Lúcia. Aí o casamento, então, foi perfeito. Né, Vera? Foi muito. Vera ia para Belas Artes, eu ia. Vera ia para Letras, eu ia. E Sabrina, ela ficou uma repetente assim uns 10 anos. Foi. E aí com você foi sem parar também. Vera, e quando você faz esse casamento com as artes plásticas? Quando você me aparece na Guinhar, foi através de Marcelo? Não sei como é que eu fui parar na Guinhar, não me lembro. Alguém que me chamou, acho que foi o Márcio, né? O Márcio que era... Eimar.
Eimar, não. Eimar Brandão? O que era o coordenador na época. Ele me chamou... Ah, Zé Márcio Barros. Zé Márcio. Aí eu fui para lá. Mas nessa época você já tinha os textos sobre artistas e textos de eu sempre li muita coisa sobre arte, porque eu acho que literatura está aí no meio. Enfim, mas não... Enfim, eu não sei como é que eu faço as coisas, eu faço no acaso mesmo. Minha vida é muito acaso. Eu acho que a única coisa que não foi acaso foi casamento. E olha que quando eu conheci o marido também foi acaso. Entendeu? Então, eu não me lembro também. Realmente não foi, acho que foi Zé Márcio, não tenho certeza. Ele me ligou uma vez e perguntou, você tem interesse em ter a Margarida? Eu não posso, porque eu sou dedicação exclusiva. Ele disse, não tem problema, que o senhor só vai dar aula aos sábados. Foi. E aí eu fui parar por lá. As aulas eram muito boas, as aulas eram verdadeiras instalações, né? O pessoal fazia arte assim, nunca esqueci, não me lembro o nome dela. Ela me apareceu com um livro todo de renda, todo feito de renda, um livro objeto, cheio de sangue pingado. Aí ela cortava assim e jogava assim o sangue dela. Eu não me lembro quem foi, realmente. Mas umas coisas bem boas que eu aprendi lá. Fez algumas obras na sua aula, né? Na minha casa tem coisa sua, né? E aprendi muito a dar aula com vocês também. Primeiro com a Sara Ávila, e depois somando com vocês, com a literatura, introduzindo a provocação o tempo todo, né? Muito bom, gente, mas chega, né? E obrigada. Ela encerra. Obrigadíssima pelo dia, pela noite deliciosa. Aqui, né? Obrigada a vocês pela presença no dia de Paul McCartney. É. Obrigada aos nossos que fizeram vídeo, esses vídeos lindos, ao Jonas que fez o PowerPoint, que acompanha a gente. E obrigada a todos ao convite da Inês, a casa.